Oi, pessoal, boa tarde. Voltamos para fechar nossa segunda unidade. Já estamos na primeira semana da terceira, mas é necessário que a gente possa finalizar entregando média e tal. Então, vocês fecharam as explicações todas da nossa atividade, de todas as nossas atividades da segunda unidade, tá certo? E agora de tarde a gente vai estar explicando para vocês direitinho como é que foi o nosso trabalho, ok? Tá certo? Então vamos lá, vamos nos preparar, todos apostos, para anotar aí na cadernetinha de vocês quanto é que ficou de média para cada um, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai aparecer aqui, tá certo? Para poder vocês entenderem tudo direitinho, como foi que a gente trabalhou, como foi que a nossa unidade caminhou da melhor maneira possível, tá bom? E aí depois no podcast da próxima semana eu explico como será a nossa terceira unidade. Lembrando que a terceira unidade fecha o ciclo de vocês de 2020. Então a terceira unidade fecha tudo que corresponderia ao ano passado, que vocês pararam devido ao início da pandemia. E aí a gente vai dar algumas orientações e vamos fechar a terceira unidade para começar de fato 2021, que a gente encerra em dezembro. Ok, gente? Então vamos lá. Pronto, já tô aqui do outro lado, ó, gente. Pronto, vamos lá. Então vamos acompanhar aí, vocês estão vendo, turminha do 7º A. Essa é a minha página do Google Sala de Aula de vocês, tá certo? É aqui que a gente controla todas as atividades, faz todas as postagens. Vocês estão vendo aí já, né? A nossa semana, nossa primeira semana. Então, ó, unidade 3, semana 1, de um total de 15 semanas. Lembrem-se que essa semana 1, aí vem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, 5, até completar 7. Então, semana 7 a gente fecha a terceira unidade, aí a gente reinicia a contagem sempre 7 em 7, tá bom? Então, essa semana a gente tá hoje fechando com a aula 71, aqui que vocês estão vendo, com o mouse aqui, a mãozinha do mouse aqui em cima, tá certo? E a gente vai explicar para vocês como é que foram feitas as nossas atividades. Então eu vou descer aqui, vou rolar a barra para baixo, e aí a gente vê que nas semanas anteriores, na semana passada, melhor dizendo, nós não tivemos postagem de atividade nenhuma. A gente fez o plantão de orientação, onde eu expliquei para vocês que a gente tinha atividade para completar, que vocês estavam com várias pendências, né? Eu tenho aqui uma quantidade pouca de gente que coloca presença virtual. Então eu quero lembrar que essa presença virtual vai ser muito importante na quarta unidade, na última unidade, na sexta unidade. Então se vocês não preencherem isso aqui, vocês não vão ter uma surpresa muito boa na sexta unidade. Pelo contrário, quem está colocando presença sempre aqui vai ter uma surpresa muito legal na última unidade, certo? Então aqui não teve atividade. Já na semana 6 a gente teve, foi uma semana mais puxada pra gente, porque nós tivemos aqui, ó, duas atividades que foram postadas, atividade 14 e 15 no sábado, e nós tivemos a atividade 12 e 13 durante a semana. Então a gente teve uma semana bem puxada, com várias atividades postadas, tá vendo? 4 para ser preciso. Em compensação, na semana 7 a gente não teve atividade nenhuma postada. Então contem aí, 4. Aí na semana 5 nós tivemos mais uma atividade postada, tá aqui, ó. E aí contem aí 5. Na semana 4 nós tivemos mais uma atividade aqui, ó, 6. Na semana 3, nós tivemos outra atividade postada aqui, ó, 7. E aí a gente vai chegar aqui, ó. Na semana 2, nós tivemos aqui, ó, postado também a atividade 8. E aqui na semana 1, que nós também tivemos duas postagens. Aqui, ó, a atividade 7
E aqui, ó, a atividade 6, que foi nossa primeira atividade. Então, lembrem-se, sempre a gente tem, ó, o padrão é o mesmo. Podcast na segunda, videoaula, atividade. Videoaula, atividade. E aqui foi no sábado que a gente fez a nossa atividade pelo YouTube, logo na primeira semana. E eu me lembro que essa atividade do sábado na primeira semana foi a correção das atividades da primeira unidade, que não interferiu em nada aqui, tá certo? Aí a gente entrou na segunda semana, podcast, videoaula, atividade, plantão de orientação. Aqui é o link do plantão de orientação para quem não participou ao vivo. Aqui vem semana 3, a mesma coisa, podcast, videoaula, atividade, plantão de orientação e o link para quem não assistiu ao vivo, ó. Então a gente sempre mantém esse padrão, tá certo? Que vai continuar até segunda ordem. E aí o que é que vai interessar agora para vocês? O que vai interessar para vocês agora são as notas. Então vamos aqui para essa outra página de notas. Bugou aqui, deixa eu ver. Pronto. Então vocês estão vendo aí, ó, as notas da turma. Tá certo? Lembrando que essas notas que tem aqui, que aparecem aqui para vocês, elas estão em percentual. Lembram que a gente trabalha sempre com a porcentagem? Então, 100%. 100%. Cada atividade vale numa escala de 0 a 100%. Então, se você faz a atividade no prazo, aqui, ó, essa Adrian, Ana Paula Barbosa e Ana Paula Vieira não frequentam. Então, eu vou começar de Ana Clara, ó. Essa última coluna aqui, ó, essa primeira no caso, a aula 64, ela não conta porque aqui foi onde eu perguntei a vocês se vocês tinham feito ou não a atividade. É por isso que tá assim essa barra aqui, sem nada. O que vai contar é da 63 para trás. E aí, se vocês observarem, 63 para trás, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Até a aula 32 eu tenho 9. Só que aqui na aula 63, quando eu clico aqui, vocês vão ver, ó, que foram 2 atividades postadas, a 14 e a 15. Então, ao todo, nós tivemos 10 atividades nessa unidade. E aí, como nós fizemos 10 atividades, cada uma valeu 1 ponto. Entenderam como vai ser a nossa nota? Então, vejam, ó, que no caso aqui de Ana Clara, ela teve um errinho aqui em uma atividade. E aqui vocês estão vendo, ó, o percentual de acerto de vocês em cada atividade. Bruna, ó, Bruna entregou fora do prazo. E aí, como ela entregou com alguns erros, ela só teve 30% da nota. Isso vai diminuindo os pontos. E aqui eu sei quem entregou e quem ficou com pendência. E foi isso que eu fiz com vocês na semana passada, quando a gente fez aquele plantão de orientação. Foi aqui que eu fui pesquisando as notas de cada um de vocês, para que vocês pudessem chegar à média que a gente vai divulgar agora. Ainda assim, vocês estão observando que tem alguns colegas que ainda ficaram com pendências aqui. Então, vejam aqui que tem Geisa, por exemplo, que deu uma sumida. Jefferson não conseguiu concluir tudo, não é? Ele estava, inclusive, na última semana. Kaique aqui ficou uma pendência, ó. Aqui, apesar de aparecer concluído com atraso, não foi anexada a atividade. E aí vocês vão verificando aqui, ó. Kay também sumiu, Letícia sumiu nas últimas semanas. Maxwell Vitor também sumiu. E aí, ó, Pietra ficou sem fazer 2. Vocês aqui têm um panorama que é a visão que eu tenho de vocês todos. E vocês têm tudo isso aí no Google Sala de Aula de vocês. Então, vocês precisam começar a acessar mais o Google Sala de Aula. Vocês precisam começar a olhar as atividades. Vocês precisam começar a olhar o mural para que vocês possam ter acesso a tudo que a gente passar para vocês. Inclusive, quando eu respondo as atividades de vocês, quando eu coloco se está tudo assim, como são os nossos códigos, quando eu digo atividade concluída com sucesso, se você entregou no prazo, 100% sua nota. Se eu digo assim, atividade concluída com atraso, você tem 50% da nota, mas você entregou certo.
Palavra concluída significa certo. Agora, se eu digo a vocês, atividade entregue, é porque tem algum erro. Vá lá, corrija. Pode fazer. E aí você manda de novo a atividade, bota lá no comentário, professor, eu corrigi e mandei de novo. E aí eu vou reavaliar a atividade de vocês, melhorando a nota. Vocês podem fazer isso em qualquer momento, antes da correção. No momento que eu faço a correção e coloco todas as respostas, aí eu não posso mais permitir que vocês façam correção da atividade, tá bom? Mas aí, já pegaram papel, já pegaram caneta? Todo mundo preparado então para as nossas médias? Eu vou lá então, hein? Agora vai ser a hora de dizer as médias, que está todo mundo ansioso, dos alunos do 7º A de Educação Científica, ok? Então vamos lá, média da 2ª unidade. Ana Clara, média 10. Bruna França, média 9. Kailane quase não fez nada. A Kailane, média 1, viu, Kailane? Daniel, média 9. Ed Carlos, média 4. Elias, média 5,5. Fernanda, média 5,5. Giovana, média 7,5. Geisa, média 2. Jefferson, média 2,5. Jordan, média 3. Kaique Silva, média 7,5. Kaique Cruz, média 10. Kay, média 5,5. Maria Fernanda, média 8,5. Maxwell Victor, média 4,5. Milena, média 3,5. Pietra, média 7,5. Rislaine, média 9. Stephanie Monique, média 1,5. E Vitor Denis, média 10. Ok, gente? Então vocês estão vendo aí a minha relação de notas, tá certo? Professor, por que tem algumas aí que estão de verde? Essas notas que estão de verde são as notas que eu ainda preciso alterar com relação aos alunos que fizeram as atividades escritas, tá certo? Então é por isso que tá assim de cor diferente. E quem tá de amarelinho é porque, lógico, né, não conseguiu a nota para passar na unidade por enquanto. Mas é isso, tá bom? Vou suspender aqui de novo para quem não viu ver. E aí todo mundo ficar ciente da sua média. Já podem estar ali anotando também a média da primeira unidade, que é logo na primeira coluna. Tá certo? Vão olhando aí, cada um olhando a sua. O que é FV, professor? FV é que faltou verificação. É aquele aluno que não frequentou na primeira unidade. Por exemplo, Letícia aqui embaixo, ó. Letícia não frequentou na primeira unidade. Aí veio, ficou com a gente um pouco. Mas aí voltou a ter problema com a internet e passou a pegar atividade impressa na escola. Por isso que a nota dela tá assim de verde. Certo? Giovana, ó gente, Giovana não frequentou no começo, ela não tinha como acessar a internet, mas aí na segunda unidade ela já frequentou e teve uma boa nota, 7,5. E a nota dela da primeira unidade, aí eu vou pegar ainda lá com a direção da escola, que eu não peguei, tá certo? Então vocês estão vendo aí as médias, cada um toma conta da sua vida, não interessa a vida de Kelé, tá certo? E vocês estão vendo aqui, ó, que é a nota de 10 atividades. Então, quem tirou 10 é porque fez toda certinho. Quem tirou 1 é porque só fez uma atividade. Quem tirou 9 é porque fez todas ou deve ter errado alguma coisa, ou fez todas, fez ou deixou de fazer uma. Então tá aqui 9 por isso. Ok? Então, assim foi calculada a média de vocês. E a partir da próxima semana, a gente já vai dar continuidade à unidade 3, tá certo? Semana 2 de 16. Aí a gente já vai adiantando o lado da gente, tá bom?
Como é que foram de São João? Espero que tenham sido bem, tenham ficado em casa. Se cuidem, que a pandemia ainda não acabou, tá certo? Então, junho já está indo embora, mas a gente vai continuar aqui os nossos estudos. Unidade 3 é a última unidade do 6º ano, a última unidade do 7º ano, para a gente entrar nas séries realmente de 2021, tá bom? Vou encerrar por aqui, porque eu acho que não tem mais nada para falar. Eu já expliquei tudo direitinho sobre as notas, vocês já sabem. Então, lembrando que para a 3ª unidade vai manter o mesmo padrão. Quem fizer as atividades no período certo tem direito a 100% da nota. Quem entregar com atraso só tem direito a 50% da nota. E se eu escrever a atividade concluída com sucesso, é porque tá show de bola, 100%. Se eu escrever a atividade concluída com atraso, é porque tá tudo beleza, mas só teve metade da nota, 50%. Agora, se eu digo atividade entregue com atraso, ou se eu coloco algum outro recadinho na atividade de vocês, é porque vocês precisam olhar novamente que tem alguma coisa ali que não está batendo e que pode ser consertada para melhorar a nota de vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês, sucesso sempre, continuem estudando, porque a gente ainda não chegou nem na metade, tá certo? Então, quem tá com 10 e 10 não pode achar que já tá passado, porque não está, tá bom? Vai dividir isso tudo por 6 depois, e 20 dividido por 6 não dá 5, tá certo? Então, ainda não tá na média, a gente precisa estudar para garantir pelo menos 5 pontos, que aí, quando somar tudo, vai dividir por 6, viu? Então, 20 dividido por 6 dá 3 e pouquinho, ainda não tá passado. Beleza? Então estudem, continuem tendo compromisso, não deixem para fazer as coisas em cima da hora, porque vocês se esquecem, vocês se atrasam, dá problema na internet, e aí vocês perdem metade da nota. Teve muita gente aí que poderia ter passado se tivesse feito as atividades no prazo que era para ter sido feito. Tá bom, gente? Então, ó, Deus abençoe, cheiro no tupete para vocês. A gente vai se encontrar agora só em julho, ó. A gente vai se encontrar, veja só, dia 2 a gente não se encontra, porque dia 2 é feriado, não é isso? Eu não sei se foi antecipado, eu vou procurar saber. De toda forma, eu aviso no podcast do dia 28, segunda-feira tem podcast, e aí se a gente tiver aula na sexta, eu aviso, tá bom? Mas aí, no sábado, dia 2, não é aula com vocês não, que deve ser aula de quarta-feira. Tá certo? Amanhã é aula de terça, amanhã é dia 26 e dia 3 é aula de quarta-feira. Então não é aula com vocês. Gente, tchau, tchau. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, pode falar comigo no particular, que aí eu respondo. Pode ser até lá no comentário do Google Sala de Aula, que eu digo, tá com dúvida da média, tá com dúvida da nota, manda para mim que eu explico tudo direitinho, tá bom? Pode ser até que eu tenha errado, porque errar é humano. Quem é que não erra? Só Deus e Jesus que não erraram, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe a vocês.